Olá, amigos. Esse é o Prova Final, um programa em parceria, a Rede LFG e a TV Justiça. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial, ensinando então os nossos alunos para os concursos, para a prova da OAB e também pós-graduação na Rede LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro deles, o tema do dia e hoje a evolução do direito empresarial. No segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Os telespectadores nos encaminham as suas dúvidas. São 5 perguntas respondidas pelo professor. E, aliás, você também pode encaminhar a sua dúvida. Nos envie, então, e-mail com endereço eletrônico provafinal@aexapar.com. E no terceiro bloco, nós temos o X da questão, um excelente formato de estudo onde o aluno tem então aí um trabalho para conhecer a elaboração da prova. São 2 questões comentadas pelo professor, alternativa por alternativa e, é claro, de relação com o tema do dia. Te espero aí para a evolução do direito empresarial. Vamos lá então para o tema do dia e hoje a evolução do direito empresarial. O direito empresarial, hoje assim trabalhado, é disciplina que foi conhecida com outra nomenclatura, e sim, portanto, direito comercial. De um lado, o direito comercial, de um outro, o direito empresarial. Será uma disciplina facilmente compreendida no que tange a sua linha evolutiva histórica, justamente porque nós devemos estudar 2 momentos. Um dos marcos históricos, a teoria dos atos de comércio e o marco histórico atual, a teoria da empresa. É exatamente assim que vamos dar foco para esse estudo, facilitando aquele momento em que a prova e o examinador resolvem colocar lá uma pergunta que lhe exige no conhecimento técnico histórico. Quando falamos em conhecimento histórico, olhamos sempre inicialmente para o direito romano. É o grande cerne, Roma era ali o grande cerne do direito civil, conhecido também como civil law, ou seja, um direito que prestigia uma gama de leis que devem ser aplicadas a um determinado caso concreto. Mas é interessante porque aquele período considerado romano não via o comércio como um ato digno. Aliás, entendia o comércio como um ato extremamente vulgar. Porém, é claro que, de todo modo, já existiam diversos institutos que regravam a respeito de fazer com que créditos fossem cobrados e que devedores fossem punidos. É verdade que ali nós tínhamos um período em que as pessoas pagavam com a própria pele o fato de ter aí deixado de cumprir uma determinada obrigação. É um momento primitivo daquilo que nós podemos entender por comércio. Mas é também verdade que esse momento não costuma ser cobrado nas provas e, é claro, muito justo, tendo em vista o fato de que poucas legislações e institutos tratavam dessa matéria. Hoje, a nossa disciplina Direito Empresarial. Então, é importante entender aquele marco como o momento primitivo do comércio. E aí, é claro que avançando um pouco mais e já compreendendo o período da Idade Média, avançando até aquilo que nós podemos considerar os séculos X, os séculos XI, já se começava a perceber um comércio, ainda que em grande parte das vezes clandestino, já bastante fomentado em determinadas cidades, da Itália, da França, da Europa, Oriente Médio em geral. Então aí o comércio já começou a exigir da sociedade, das pessoas, leis. E as cidades tinham as suas próprias leis. Por quê? Eram leis trazidas do fato lá de comerciantes se unirem em associações, que nós podemos chamar de corporações do comércio. Então, se primeiramente nós temos um período primitivo que avança até um momento
em que no século X, no século XI, as corporações de comércio colocavam leis em suas cidades para os seus comerciantes, é também verdade que nem nesse primeiro momento e nem nesse outro das corporações, nós temos dois grandes marcos históricos. Se estudarmos o direito comercial, o direito empresarial, nós vamos olhar para dois marcos históricos e o primeiro deles é na França. É na França que se dá o primeiro marco histórico, aquele entendido como a teoria dos atos de comércio. As teorias do ato de comércio são diversas e a primeira delas tem vigência na França a partir do momento que Napoleão resolve colocar à disposição do seu país o Código Civil, em 1804, e o Código Comercial Napoleônico, em 1807, que teve vigor para 1808. Lá, no Código Comercial Napoleônico, começávamos a olhar para aquilo que se entende como a teoria dos atos de comércio. Teoria que compreendia como um ato comercial todo aquele habitual, portanto, é claro, profissional, organizado, atendendo à produção de determinados bens, e nós sabemos que a produção é aquilo que falamos em transformação de matéria-prima em bens consumíveis. O comércio, que é o que chamamos de aproximação, é exatamente fazer com que a matéria-prima desenvolvida, que se transformou, que se tornou um bem consumível, seja aproximada do consumidor. Hoje em dia fica muito fácil olhar para a produção e para o comércio. Por quê? Todos esses iPads, iPhones, smartphones, notebooks que vocês se utilizam para assistir os vídeos da TV Justiça, os televisores, todos eles com grande tecnologia, um dia precisaram de transformação. É essa transformação que nós chamamos de produção em grande escala. E aí, é claro, que hoje nós também, sempre que pensamos em adquirir um produto como esse, olhamos para uma loja, geralmente dentro de um grande shopping. Essa loja, dentro de um grande shopping, aproxima o produto, é o comerciante. Na teoria dos atos de comércio, alguns sujeitos podiam ser considerados comerciantes e outros não. A teoria dos atos de comércio, existente, portanto, lá no Código Comercial Napoleônico, acabou influenciando toda a Europa, países como Espanha e Portugal. Que sabemos, principalmente o Portugal, teve aí uma grande influência em nossa colonização. O Brasil também colocou à disposição de sua sociedade um código comercial. O Código Comercial Brasileiro de 1850, que também aplicava a teoria dos atos de comércio. Portanto, no país e naquele momento, nós tínhamos uma teoria objetiva dos atos de comércio. Por quê? O comerciante, aquele que tinha as suas regras tratadas no Código Comercial, estava numa listagem, numa lista oferecida pelo Regulamento 737 de 1850. Esse regulamento mostrava normas processuais de direito civil e de direito comercial, portanto, aquelas normas que inclusive diziam quem devia e quem deixava de ser comerciante, como também como os comerciantes seguiam para o judiciário. Então, quando nós falamos aí a respeito do Regulamento 737, o artigo 19 dizia: o sujeito que produz, então, tem a vigência do Código Comercial para cuidar de tudo aquilo que são os seus conflitos. O comerciante, que é o aproximador, o intermediador, também. O que é mais interessante é que aquele que realizava um determinado serviço, esse não. Esse não tinha os seus conflitos resolvidos pelo Código Comercial. Esse era um ato considerado de ato civil. Então, olha que interessante. O Código Civil cuidava dos serviços. O Código Comercial cuidava de produção, cuidava de comércio, também cuidava de outras coisas.
como os serviços bancários, como os seguros. Mas esse era um grande contrassenso. E, aliás, a teoria dos atos de comércio, no nosso Código Comercial de 1850, era criticada de diversas maneiras. Uma delas era a seguinte: entendiam os grandes doutrinadores, inclusive, principalmente os doutrinadores italianos, e entendiam que não havia necessidade de uma divisão, de um lado o direito comercial, de um lado o direito civil. Aliás, isso traz uma história bastante interessante, porque Cesare Vivanti em algum momento foi nesse sentido. Mas é bem interessante dizer que, no fim das contas, foi ele e o seu código, o código de sua autoria, que acabou traçando a grande distinção do direito, de um lado civil, e hoje o que nós atendemos por direito empresarial. Mas que antes falávamos direito comercial e falávamos em vista da teoria dos atos de comércio. Como disse, de um lado a produção, de um lado o comércio, de outros serviços, que eram tidos como atividades civis. E sabem vocês por que havia essa distinção? Porque eles focavam muito na pessoa do produtor, na pessoa do comerciante e tentavam distinguir com a pessoa do prestador de serviços, que era um erro. Um erro que podia ser sanado desde que o foco deixasse de ser a pessoa do comerciante para que então passasse a ser a estrutura utilizada, que hoje nós chamamos de empresa. Vou explicar esse contrassenso aí com um exemplo para vocês. Imagine lá uma determinada empresa que produz um smartphone, um celular aí de tecnologia avançada. Essa mesma empresa pode comercializar esse smartphone. E no final das contas, quando você, consumidor, já comprou o bem comercializado, pode ser que ele venha a quebrar. Quebrou, vai precisar de um serviço de assistência técnica. E a própria empresa que produziu o smartphone, a própria empresa que comercializou o smartphone, pode prestar esse serviço de assistência técnica. Perceberam que se trata da mesma estrutura empresarial? Sim. Aí, então, vai significar que, se nós olharmos para a teoria dos atos de comércio, é interessante, né? Por quê? Aquela empresa que produziu, comercializou e prestou serviços vai ser tida como comercial. Aquele que só produziu, comercial. Aquele que só comercializou, comercial também. E o que só prestou serviços? Aquela assistência técnica? Não, vai ser tida como ato civil. Então, era exatamente aí que morava a grande crítica da teoria dos atos de comércio. Por isso, passamos a adotar a teoria da empresa. Ou seja, se a estrutura é a mesma, não há por que haver tratamento diferenciado em relação às atividades econômicas. Então, a teoria dos atos de comércio em nosso país tem foco no Código Comercial de 1850. A teoria dos atos de comércio precisava ali de uma força, de uma ajuda do Regulamento 737 de 1850. O Código Comercial abrangia todos os atos de comércio, as sociedades comerciais, as quebras, que hoje nós sabemos são as falências, assim como também o direito marítimo. Hoje, o Código Comercial de 1850 não tem mais vigência. O Código Comercial de 1850 foi revogado, mas é importante saber, essa revogação foi parcial. O Código Comercial foi parcialmente revogado. A maior parte do Código Comercial já está revogada sim. Toda a parte relacionada com os atos de comércio, com as sociedades, com as quebras, tudo isso já está revogado. Temos outras legislações cuidando dessa parte. O Código Comercial hoje se presta apenas para o direito marítimo. Portanto, já sabem aí raciocinar nesse sentido, caso o exame de OAB resolva perguntá-los. O que nós adotamos foi a teoria da empresa. E do mesmo modo como o Código Comercial de 1850, o Código Comercial brasileiro, veio do Código Napoleônico, portanto de matriz francesa,
A nossa teoria da empresa é de matriz italiana. Por quê? É uma influência recebida do Código Civil italiano de 1942. Foi um projeto em que o professor Cesare Vivante colocou ali o seu nome para tentar unificar o direito privado. Não deu certo. Ou seja, há uma unificação meramente legislativa. O direito empresarial e o direito civil podem, eventualmente, se utilizar da mesma lei, mas os princípios, a ética aplicada a cada uma das disciplinas é diferente. Há uma diferenciação nesse sentido. Enquanto, de um lado, no direito civil, nós temos aquelas relações que cuidam dos atos civis das pessoas de um modo geral, no direito empresarial, nós temos atos que exigem maior eficiência técnica. Nós verificamos atos que verificam a necessidade de cosmopolitismo, a necessidade de atender, inclusive, a uma uniformização das regras internacionais, em vista da globalização econômica. Então, é claro que, no meu modo de entender, devo dizer, nós precisamos e merecemos um conjunto legislativo próprio. Mas hoje não é o que acontece. Hoje, as leis estão unificadas. O Código Civil brasileiro cuida tanto do direito civil, quanto cuida também do direito empresarial. Os dois estão no mesmo conjunto legislativo. Lembrem-se, essa unificação é meramente legislativa. As disciplinas são autônomas. O direito civil está de um lado, com princípios próprios, e o direito empresarial está de outro, também com princípios e regras matrizes próprias. Então, hoje adotamos a teoria da empresa, tudo tem base na estrutura. É claro que, se a estrutura da empresa é o mais importante, naturalmente, normalmente, aquele exemplo da empresa produtora, comercializadora e prestadora de serviços mostra a empresa, portanto, a matéria está conosco. Aquele segundo exemplo que eu falei do produtor sozinho, está conosco. Comerciante sozinho também está conosco, assim como aquela empresa da assistência técnica também está com o direito empresarial. Tudo gira em torno da atividade econômica. E lembrem-se, a matéria de direito empresarial no Código Civil está no livro 2, Direito de Empresa, que começa no artigo 966 do Código Civil. Eu costumo dizer que o 966 é o artigo mais importante do Código Civil no que tange ao direito empresarial, porque é exatamente ali que mostra o grande divisor de águas. Fala a respeito da empresa e do empresário. Aliás, vai dizer que empresário é aquele considerado dentro de uma determinada atividade. Então, empresário se dá naquele sujeito considerado numa atividade econômica. Quais são as atividades econômicas, gente? Produção, comércio, serviços. Essa atividade econômica tem que ser organizada. Então, como é que se organiza uma atividade econômica? Com capital e com trabalho. Com capital e trabalho próprios ou então, eventualmente, alheio. Essa atividade econômica não deve ser organizada apenas, mas profissional. A atividade deve ser profissional, portanto, habitual, todos os dias, não episodicamente, e também pessoal. Como um empresário toca a sua atividade pessoalmente? Ele não precisa, o próprio sujeito, o empresário, tomar a atividade. Ele pode colocar trabalhadores para que a atividade seja exercida em seu nome. E no fim das contas, é necessário que essa atividade econômica, como o próprio nome diz, busque, objetive lucro. E eu sempre utilizo aquele processo de memorização. Como eu sei a atividade do empresário? A atividade do empresário que é a própria empresa, por uma atividade de produção, comércio ou prestação de serviços. Essa atividade precisa de 3 elementos e eu uso a sigla OAB. Organização, atividade profissional, busca de lucro. O Código Civil não usou apenas os seus conceitos para dizer
positivamente quem é empresário, mas também disse negativamente, ou seja, disse quem não é empresário. E vai dizer que os intelectuais não são empresários. Por quê? Porque os intelectuais, eles dependem principalmente de seu conhecimento intelectual de formação artística, literária ou artística. Aí eu sempre utilizo o seguinte, para as 3 espécies de intelectuais, para as 3 espécies de intelectuais, eu uso o termo Alice. Artistas, que são cantores, dançarinos, literários, escritores, e por último, cientistas, como médicos e engenheiros. Esses sujeitos, quando eles têm alguns auxiliares, alguns colaboradores, bom, isso tudo não faz aí desnaturar a sua atividade, ela continua sendo intelectual. Não há ainda uma dependência de grande organização, tendo apenas alguns auxiliares ou colaboradores. Mas, se adquirir elemento de empresa, que é o elemento organização, aí tudo muda. É o exemplo que eu sempre trago a vocês a respeito do médico. Pediatra em seu pequeno consultório, com um estagiário lá, com uma secretária, isso tudo não tem como afastar a sua atividade de intelectual. Mas, se esse médico resolve constituir uma clínica pediátrica, e aí ele coloca uma série de trabalhadores, recepcionistas, telefonistas, aí tudo muda. Porque ele adquiriu organização, ele está dependente da organização. Então, quais são as conclusões que nós tiramos? Atividade de produção, comércio, serviços, com OAB, organização, profissionalidade e busca de lucro, ela é empresarial. Se a atividade intelectual é artística, literária ou eventualmente é científica, então ela é intelectual, a não ser que esteja organizada como uma empresa. E lembrem-se, advogados, nós advogados, não podemos ser considerados empresários. É uma proibição do Estatuto da OAB, da Lei 8.906, de 94. Para que a teoria da empresa seja bem compreendida, vale a pena dizer que o ruralista, ele pode fazer a opção, por ser ou não empresário. Essa ideia, com toda certeza, foi no sentido de prestigiar aquele pequeno ruralista, que tem algumas vacas, que tem algum gado, que tem ali algumas galinhas e uma horta, para poder ajudar na subsistência. E aí, por final, lembrem-se, todas as sociedades anônimas são empresárias e todas as sociedades cooperativas não podem assim ser consideradas, são consideradas, portanto, sociedades simples. Esse foi o tema do dia, mostramos a evolução do direito empresarial, os 2 grandes marcos históricos, que é a teoria dos atos de comércio de um lado e a teoria da empresa de outro. Vamos seguir o nosso programa e no próximo bloco vamos trabalhar com o Pergunte ao Professor. Vamos lá, amigos, agora para o nosso bloco Pergunte ao Professor. São perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Serão 5 perguntas e, aliás, você também pode enviar a sua. Basta anotar o e-mail provafinal@aesapar.com, provafinal@aesapar.com. Então vamos lá? Vamos para a primeira pergunta. Professor, o direito empresarial e o direito civil não deveriam ser uma única disciplina? Muito bem. A pergunta que se busca é aquela em que fala a respeito da divisão ou da unificação do direito civil com o direito empresarial. Isso foi muito discutido e, aliás, a longa data. No Brasil, essa discussão ganhou corpo no passado com uma discussão a esse respeito, no sentido de que o direito civil e o direito empresarial não deviam ser matérias distintas. Diziam os doutrinadores que os princípios, as regras, os contratos, as obrigações seriam exatamente as mesmas. Essa discussão se tornou clássica, porque saiu do nosso país, saiu de Teixeira de Freitas, que apenas não tornou clássica essa discussão justamente porque ele não tinha a cátedra italiana de Bolonha à época.
Mas Cesare Vivante, discutindo isso, também compreendeu que o direito civil e o direito comercial, à época, deviam se tratar de uma única disciplina. O professor Alfredo Rocco foi em sentido contrário, dizendo que não, as éticas, os princípios aplicados a essas duas disciplinas são distintos. Bem verdade, né? Quando nós olhamos para o direito empresarial, nós olhamos para um conjunto obrigacional, contratual, que se mostra diferente justamente porque depende muito da eficiência técnica, temos que olhar para o fator globalização da atividade econômica e verificar a necessidade de uniformização de regras internacionais, cosmopolitismo, que demonstrou inclusive a necessidade de fazer com que todas as regras relacionadas a títulos de crédito, ou pelo menos as mais importantes, fossem unificadas no mundo todo. Quando nós falamos em falências, nós olhamos para tudo aquilo que é a atividade econômica mundial e não somente para aquilo que é a atividade econômica regional. Isso traz grande influência em nossa norma. As regras de direito empresarial também precisam ser mais informais, justamente porque necessitam de maior celeridade. Tudo isso também tem conta da globalização da atividade econômica. Bom, no passado essa discussão foi mais facilmente resolvida, porque, como disse, Cesare Vivante, num primeiro momento, era relutante disso, num segundo momento achava que, de fato, o direito civil e o direito empresarial deviam se unificar, e no fim das contas, ele acabou aí sendo o grande autor do Código Civil Italiano de 1942, que deu margem para a teoria da empresa. A teoria da empresa, ela buscou unificar sim o direito privado. Era uma maneira que a Itália tinha de fazer com que a sua norma ganhasse maior autonomia e, claro, desbancasse a teoria francesa dos atos de comércio. Era um conflito até entre países, olha que interessante. Tudo isso na época da Segunda Guerra Mundial. Mas aí, no fim das contas, onde o nosso direito chegou? Chegou na pacífica classificação, no entendimento tranquilo de que o direito civil fica de um lado com suas normas e o direito empresarial fica de outro. Hoje, isso é mais facilmente concebido. Por quê? Muito embora algumas regras obrigacionais sejam exatamente as mesmas, como, por exemplo, a relação da personalidade jurídica, ou então algumas regras gerais a respeito dos princípios dos contratos, nós não podemos nos esquecer que uma pessoa qualquer um de nós, que eventualmente está com um conjunto de obrigações muito maior do que os bens e de que os direitos, é claro que é uma pessoa considerada insolvente. A tratativa dessa insolvência se faz pelo Código de Processo Civil, em relação à execução civil contra devedor insolvente. Quando falamos na empresa e numa hipótese de crise, aí nós já estamos falando de coisa diferente. Nós temos um instituto próprio das falências e das recuperações, que mostra, mais do que nunca, que a empresa tem a necessidade de ser tratada de um modo diferente. Por quê? Porque a empresa é a fonte de renda dos trabalhadores. Nós temos que manter essa fonte de emprego que pode garantir a subsistência de tudo e de todos. E também a empresa é a grande fonte de produção, portanto é a mola mestra para o ciclo da atividade econômica capitalista. É através da empresa que nós olhamos para a produção, para o comércio e para os serviços e verificamos que quanto mais se produz, mais gera, mais rende capital. Não só para quem investiu, mas também para o trabalhador. Com isso, tanto o trabalhador quanto o investidor, o capitalista, eles têm condição de consumir mais. E com o aumento do consumo, mais produção, mais postos de trabalho e com esse ciclo girando, as economias individuais, regionais e econômico-mundiais acabam crescendo. Então, a empresa é isso que nós dizemos da grande mola, a mola mestra da atividade econômica, daquilo que o nosso Estado escolheu como formato, o formato capitalista. É o modo de vida de todos nós. Então, hoje em dia eu diria mais. É verdade que hoje é pacífico, que o direito civil está de um lado e o direito empresarial, antes chamado de comercial, está de outro. Mas nós também precisamos de um código próprio. Isso é muito importante, tendo em vista o conjunto de princípios e o foco que se dá na empresa.
Então, respondida essa questão, nós temos em mente que hoje a unificação é meramente legislativa, mas as duas disciplinas se mantêm autônomas. Então vamos lá? Então vamos continuar o nosso Pergunte ao Professor. Vamos para a segunda questão. Professor, quais as principais vantagens dos termos adotados às teorias das empresas? Muito bem. Agora a ideia é saber sobre as vantagens em relação àquilo que é a adoção da teoria da empresa por nosso país. As vantagens são diversas. Uma delas é que nós deixamos de olhar para a pessoa do comerciante e passamos a olhar para a estrutura da empresa. Antigamente, vou dar o exemplo para vocês das falências. Antigamente, quando um comerciante ou uma sociedade comercial tinham a sua quebra decretada, pela falência, lógico, olha que interessante, a atividade ela acabava tendo de se afastar. Acabava. Por quê? Porque a atividade era toda com base na pessoa do comerciante ou da sociedade comercial. A pessoa falava mais alto. Hoje não. Hoje o que fala mais alto é a estrutura da empresa. Então, com essa separação a vida entre a empresa, estrutura, e o empresário, portanto o sujeito, nós temos um ganho. Vejam que hoje o empresário ou a sociedade empresária podem ter a sua quebra, a sua falência decretada e mesmo assim a atividade da empresa pode continuar provisoriamente. Aliás, essa é uma regra nas falências. A empresa quebra e aí nós temos lá o empresário tem a sua falência decretada, a empresa continua. E temos mais, porque nós sabemos que a falência é um instituto que existe justamente para aqueles casos em que a empresa não pode mais prosseguir. Mas vamos olhar para a recuperação de empresas. Existe a possibilidade de afastar o empresário ou aqueles sujeitos que então administram aquela empresa definitivamente, mantendo a empresa sob controle de outros, Então, isso é justamente muito importante porque essa separação de empresa e de empresário faz com que os empresários incompetentes se afastem, a empresa continue e com essa continuidade nós temos a manutenção do emprego dos trabalhadores, nós temos também a manutenção da fonte de produção, de comércio, de prestação de serviços, de um modo geral. Então, a adoção da teoria da empresa foi um grande ganho para a nossa economia, de um modo geral, para o sistema que nós adotamos para a atividade econômica globalizada. Tudo bem? Legal. E fechado, vamos aí para a terceira questão do nosso bloco, Pergunte ao Professor. Vamos lá. Professor, a parte do Código Comercial que ficou vigente é compatível à empresa? Muito bem. Será que a parte que ficou vigente no Código Comercial é compatível com a empresa? Bom, quando nós falamos em Código Comercial, é natural que nós estejamos olhando para um código que tem base na teoria dos atos de comércio. Lembra lá no tema do dia, nós conversamos disso. A teoria dos atos de comércio usava o regulamento 737 de 1850 e tinha uma lista. Naquela lista, quem era produtor, comerciante, banco, seguro, estava junto com o Código Comercial porque era considerado comerciante. Já os serviços fora, então uma atividade civil. Ótimo, e nós sabemos que o Código Comercial foca muito na pessoa e pouco na estrutura. O Código Comercial foi parcialmente revogado. Mantiveram-se ali as disposições relacionadas com o direito marítimo, a mercancia marítima. E é claro que todas as regras e princípios que estão no Código Comercial de 1850 têm base nos atos de comércio. Então, o direito marítimo, ficando no Código Comercial, ele se destacou daquilo que hoje nós consideramos a empresa. Se destacou, se dissociou, se afastou da teoria da empresa. O direito marítimo está no Código Comercial e se tornou uma disciplina autônoma. Não faz parte do direito empresarial. Do direito empresarial nós temos uma teoria geral,
nós temos as sociedades, as falências e recuperações, a propriedade industrial, a locação, nós temos os contratos e temos também os títulos de crédito. Mas o direito marítimo está dissociado, afastado, destacado do direito hoje chamado empresarial. E, aliás, vale dizer, a nomenclatura direito empresarial, ela é bastante interessante. Por quê? Porque na evolução do nosso direito, nós olhamos sempre para essa linha. Isso é uma das coisas que mostram a autonomia do nosso direito. Por quê? O nosso direito ele é o único que troca de nome quando troca de teoria. A base anterior era a base do comércio lá primitivo da Idade Média, chamava direito do comércio. Veio a teoria dos atos de comércio no Código de Napoleão, passou a se chamar então direito comercial. E agora está se chamando direito empresarial. Isso não significa que o nosso direito vai trocar de nome a vida toda, mas isso significa que o nosso direito é muito novo, o ramo do direito é muito novo e ele ainda está colocando as suas estacas no grande ordenamento jurídico, naquilo que nós olhamos para as regras e entendemos como direito. Então, o direito empresarial e a base da estrutura da empresa me parece que será mesmo o nome que vai sim fincar a estaca para nunca mais se modificar. Então, aqueles que têm aí o vanguardismo, sem dúvida nenhuma, vai entender a nossa disciplina como direito empresarial. Muito pouca gente ainda trata como direito comercial. É claro que nós respeitamos, pois esses doutrinadores entendem pela tradição do comércio. Mas a estrutura não é o comércio, a estrutura é a empresa. Tudo bem, legal, bacana, fantástico. Vamos para a próxima pergunta. Pergunte ao professor. Professor, o atual empresário do Código Civil ocupa a mesma posição do comerciante do Código Comercial revogado? Será que o empresário e o comerciante, eles estão exatamente na mesma condição? Será que o empresário de hoje é exatamente o comerciário de antigamente? Também lá visto como comerciante? A resposta, no meu modo de entender, é não. Por quê? Porque aquele comerciante era um sujeito que tinha habitualidade. Tinha habitualidade, sim. Mas a atividade não era o mais importante. O mais importante era a figura, era a pessoa. Havia um subjetismo nesse sentido, no sentido do foco que tinha base na pessoa do comerciante. E isso atrapalhava tudo aquilo que era considerado por atividade econômica e que é considerado até os dias de hoje como a grande estrutura para desenvolver a economia não somente de um indivíduo, de uma empresa, mas para desenvolver a economia de uma determinada região, ou mesmo a economia mundial, hoje globalizada. Então, o comerciante era aquele produtor, comerciante, que estava numa lista, numa regulação, no regulamento 737 de 1850. E hoje, nós temos a figura do empresário. O empresário é o praticante de qualquer atividade econômica, seja lá a atividade econômica de produção, seja de comércio ou de prestação de serviços. E o foco não é no empresário, é na estrutura. Então, de um lado, o empresário cresceu. Por quê? Porque a prestação de serviços também é entendida na empresarialidade. De outro lado, o empresário perdeu um pouco o foco. Isso foi muito bom para nós. Colocamos todo o foco que antes era do empresário na estrutura da empresa. Ótimo, excelente. Ainda temos uma pergunta. Então vamos lá, para o nosso telespectador, para fazer a sua última pergunta. Professor, as pessoas usam vários sentidos para a palavra empresa, mas qual o sentido que devo adotar para a prova da OAB? Que pergunta excelente, né? Eu vou responder essa pergunta de dois modos diferentes. A pergunta é a seguinte: as pessoas mostram a empresa ou utilizam a empresa em diversos sentidos diferentes. Primeira coisa, é o cotidiano, a mídia, a imprensa. A imprensa olha para a empresa de diversos modos. Às vezes ela fala o seguinte: a empresa contratou, então está olhando para a empresa como um sujeito. Às vezes ela fala o seguinte: a empresa é uma atividade comercial ilícita.
Bom, então está falando da atividade. Outra hora, em outro momento, vai dizer o seguinte: a empresa é o local em que o trabalhador presta o seu serviço, está olhando para o lado corporativo. Então, essa empresa é muito rica, tem muitos bens. Está olhando para o lado objetivo. A empresa tem vários sentidos, realmente. Mas o Código Civil dá um sentido único, técnico, científico para a empresa, que deve ser estudado no Código Civil, sim. E é essa a pergunta. Aliás, essas conotações da empresa, elas são bastante clássicas. Quando o direito empresarial passou a evoluir na Itália, Alberto Asquini, em 1943, ele colocou um artigo na revista de direito comercial italiano sobre os sentidos da empresa. Ele disse que a empresa tem um sentido subjetivo, que é a empresa como sujeito. Um sentido objetivo, que é a empresa como conjunto de bens. Um sentido corporativo, porque é lá que está aquela relação econômica entre o capital e trabalho, que é uma grande disputa que parece nunca vai deixar de existir. E a empresa funcional, a empresa como uma própria atividade. O Código Civil entende que o empresário é o sujeito exercente de empresa, que o estabelecimento é o conjunto de bens materiais e imateriais para a atividade empresarial e que a empresa é a própria atividade econômica de produção, de comércio, de prestação de serviços. Então, para não operar mais nenhuma confusão, eu vou falar dos 3 aspectos mais importantes da empresa. Era exatamente assim que ensinava o professor Valdírio Bulgarelli. Os 3 Es: empresário, empresa e estabelecimento. Empresário é o sujeito que exerce empresa. Empresa é a própria atividade. A empresa não é o lugar em que o empresário se relaciona com os consumidores. Esse lugar é o ponto. A empresa não é o conjunto de bens, isso é o estabelecimento. Tudo bem? Então, o empresário é o sujeito, empresa é a atividade. E, por último, o estabelecimento é o conjunto de bens materiais e imateriais para a atividade empresarial. O estabelecimento também não é o lugar em que o empresário se relaciona com os consumidores, pois esse lugar aí é o ponto, talvez a sede. Então, é importante sempre lembrar estabelecimento, conjunto de bens. Nesses 3 aspectos está a sua resposta. Empresa é igual a atividade. Ótimo, espero que então as respostas que tenham sido consideradas para todas as excelentes perguntas que nos foram enviadas, 5 escolhidas, tenham sido satisfatórias. Envie também a sua pergunta para o nosso programa, provafinal@aesapar.com. Agradeço muito a sua companhia aí de nosso telespectador, e no próximo bloco vamos comentar 2 questões. É o X da questão. Até! Bem-vindos aí ao X da questão. Nesse bloco vamos comentar 2 questões no exame de OAB, claramente, com a ideia de fazer com que vocês compreendam como tudo aquilo que discutimos no tema do dia e também como tudo aquilo que foi estudado no Pergunte ao Professor é tratado no exame. No exame que você tem pela frente para conseguir fazer com que o seu projeto dê certo. Então vamos lá, vamos fazer esse projeto dar certo aí, vamos com fé, vamos com força. E aliás, evolução histórica é sempre pensado assim por conta dos alunos. Poxa, isso não vai cair no exame, isso não vai cair na prova. Muito cuidado, isso cai sim em todas as matérias. É importante conhecer um pouco dos principais marcos históricos de cada uma das disciplinas. E vocês vão perceber que com o estudo desse programa Evolução do Direito Empresarial, vocês compreendem melhor também o conceito de empresa, o conceito de empresário, o conceito de estabelecimento, que são todos temas de outros programas. Então fiquem bastante atentos àquilo que é o tema relacionado com a evolução de determinada disciplina. E do direito empresarial é muito mais simples, porque nós já conversamos, são apenas 2 marcos históricos: teoria dos atos de comércio e teoria da empresa. Então vamos lá, vamos para a primeira questão separada hoje para verificar alternativa por alternativa e verificar qual é a assertiva que deve ser marcada. Então vamos lá na tela aí para os nossos telespectadores. O Código Comercial
sancionado em 1850, alternativa A, não foi revogado. Bom, a dica que fica sempre em questões como essa é o seguinte: primeiro, olhe as demais alternativas. Por quê? Aquela alternativa dura, aquela alternativa que não permite flexibilização e nem exceções, geralmente é a assertiva incorreta. Então veja a letra A, não foi revogado. Acalmem-se, porque nós sabemos que existe uma possibilidade no meio do caminho. Não basta responder se foi ou se não foi. Existe a possibilidade de se falar numa revogação parcial. Então, a letra A, vamos deixar em stand-by. Vamos para a letra B. Foi totalmente revogado. Está aí mais uma alternativa sem flexibilidade nenhuma. Uma alternativa dura. Então, nós também deixamos em stand-by. Vamos ver a C? Então, vamos lá, a C de casa. Foi parcialmente revogado, mantendo-se vigentes apenas os dispositivos que regem o comércio marítimo. Opa, a C está exatamente conforme aquilo que nós estudamos. Porque, de fato, há uma revogação parcial, a primeira parte do Código Comercial foi toda revogada, nós não podemos mais usar a teoria dos atos de comércio, não podemos mais usar as sociedades comerciais e nem as quebras. Mas o direito marítimo se mantém no Código Comercial de 1850. Então, a alternativa C é a alternativa correta, sim. Vamos dar uma olhadinha agora no que tem na alternativa D e depois a gente fecha o comentário de todas as alternativas. Vamos lá, D de dado. Foi parcialmente revogado, mantendo-se vigentes apenas os dispositivos que regem as sociedades comerciais. As sociedades comerciais estava lá na parte do Código Comercial que foi revogado. Então, aqui a gente já consegue ter um norte. A letra A fala que não foi revogado, está eliminada. A B fala que foi totalmente revogado, também está eliminada. A C vai dizer que foi parcialmente revogado, mas o comércio marítimo se mantém. Essa daí é a alternativa a ser marcada. Então, a alternativa correta é a C de casa. A D fala da parcialidade na revogação, ela é uma alternativa flexível, mas tem uma questão lá incorreta no seu final. Porque fala que se mantiveram lá as disposições referentes às sociedades comerciais, tudo bem? Então, mantivemos a C, tiramos a D. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos para a última questão, a número 2. Vamos lá, na tela aí para os nossos telespectadores. No regime do vigente Código Civil, a caracterização de determinada atividade econômica como empresarial. Bom, esse é o enunciado, então a gente já sabe que o enunciado vai buscar saber a respeito de como se dá o desenvolvimento da atividade econômica empresarial. Como é que nós identificamos a atividade empresarial? Vamos começar isso pela alternativa A. Então vamos lá, vamos para a leitura. A. Depende de expressa previsão legal ou regulamentar, devendo a atividade constar em relação previamente expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio. Bom, o que nós percebemos aqui é que a letra A tenta nos levar para a teoria dos atos de comércio. Lembram vocês que a teoria dos atos de comércio dependia de uma lista no Regulamento 737 de 1850, em que existia lá a lista que dizia quais atos eram comerciais e quais não eram. E o nosso Departamento Nacional de Registro do Comércio não oferece essa lista, e ainda que oferecesse, isso não faria nenhuma diferença. A atividade empresarial ela é concebida a partir do fato de como a atividade empresarial é desenvolvida. Então, a alternativa A está eliminada. Vamos ler a alternativa B de bola. Vamos lá. É feita mediante opção do empresário que, no momento do seu registro, deverá declinar se sua atividade será empresarial ou não. Bom, não é o empresário que faz essa escolha, né, gente? O empresário pode até realmente colocar ali no registro como ele pretende desenvolver a sua atividade, mas não é assim que ele escolhe. Se ele desenvolve a atividade de um modo diferente daquilo que ele escreveu no registro empresarial, da inscrição do registro de empresário ou de sociedade empresária, ele está irregular. Então, a B de bola, ela está errada. É verdade que é o empresário que informa, a princípio, como vai ser a atividade empresarial.
Porque primeiro ele vai registrar a atividade, depois ele vai desenvolver. Mas isso não basta, é necessário que ele também tome os atos empresariais exatamente de acordo com aquilo que ele declarou no órgão competente de registro, que é o Departamento Nacional de Registro do Comércio, uma autarquia federal, que subordina às juntas comerciais estaduais. E é na junta comercial estadual que ele vai levar o seu ato. Bom, mas a B a gente também elimina. Vamos verificar a C de casa? Então vamos lá, para a leitura. C. É aferida a posteriori, conforme seja a atividade efetivamente exercida em caráter profissional e organizado ou não. É exatamente a C a correta. A C dá a base da teoria da empresa. Qual é a teoria da empresa? É aquela que vai dizer o seguinte: a empresa é uma atividade, produção, comércio ou serviços, organizada, letra O, A, atividade profissional, e B, busca de lucro. Isso vai dar certo, isso vai dar sorte, vai fazer com que vocês atinjam a tal da OAB, tá bom? Com o elemento de empresa. Ótimo lá, já sabemos a C, já sabemos qual é a certa. Vamos ver por que, então, a D de dados está errada. Vamos lá? Depende do ramo da atividade exercida pelo empresário, sendo empresarial a compra e venda de bens móveis e semoventes, e não empresariais as demais atividades. Bom, o semovente a gente sabe muito bem qual é, né? O sujeito de 4 patas. Não é vender burro, cavalo, ou deixar de vender o burro, o cavalo, vender móveis, imóveis, que vai dizer se a atividade é empresarial ou não. É a forma como a compra e a venda é desenvolvida, organizada, profissionalmente e com busca de lucro. Agradeço bastante fazer parte aí do seu projeto. 2 alternativas C, já sabemos quais são as alternativas a se considerar. Então vamos lá, vamos para o nosso encerramento. Ficam os meus agradecimentos. Eu sempre digo, esse não é apenas um projeto para a sua carreira, é um projeto para a sua vida. Muito obrigado e sempre se mantenha em contato conosco aqui na TV Justiça, em parceria com a Rede LFG. Até!